Hoje tem vários alertas do Instituto Nacional de Meteorologia por causa da chuva forte, ventania. É justamente o que a gente traz aqui. Todas essas áreas em amarelo, em laranja e também em vermelho do mapa. Tem risco de temporais. A situação mais crítica é justamente aqui, no litoral do Nordeste, como indica essa faixa em vermelho do mapa. Do Rio Grande do Norte a Pernambuco tem grande perigo para a população por causa da chuva forte. Isso é efeito das chamadas ondas de leste. São ventos que intensificam a chuva na costa leste nordestina. Algo comum nessa época do ano, entre o outono e o inverno. Fora a zona de convergência intertropical, que continua mandando umidade para toda esta área. Por isso, o Maranhão, aqui também no Nordeste, terá um tempo muito fechado hoje. São Luís tem previsão de chuva a qualquer hora. Em João Pessoa, pode chover hoje até 60 milímetros. Em Recife chove mais, 70 milímetros. Já começou a chover durante a madrugada. Tem risco de temporais ao longo de toda esta terça-feira. Atenção redobrada por lá. Outra área de alerta hoje é a região sul. Lembra que falamos sobre a formação de um ciclone extratropical? Ele já se forma agora pela manhã e vai provocar tempestades. Em Porto Alegre, estão previstos até 50 milímetros acumulados. Mas em outras áreas do Rio Grande do Sul, estão previstos mais de 100 milímetros de chuva, principalmente nas cidades do oeste do estado. Tem alerta da Defesa Civil que a Gabriela Garcia vai contar agora pra gente. Oi, Gabi. Bom dia para você. Como é que tá o tempo aí já em Porto Alegre? Aparentemente, o tempo tá fechado por aí ou é impressão, hein? Tá ventando. Oi, Carol. Um bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Tempo aqui em Porto Alegre amanhece fechado, não chove nesse momento, mas está nublado e está ventando um pouquinho sim. A gente tem esse alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul para temporais com possibilidade de raio, de chuva forte, isso em várias regiões aqui do estado, em razão da formação desse ciclone extratropical. É um ciclone que se forma entre Argentina e Uruguai e segue em direção à costa do Rio Grande do Sul. Ele segue para alto mar e aí causa toda essa nebulosidade por aqui. Inclusive, a gente já teve alguns estragos registrados aqui no sul do país, na cidade de Santa Maria, que fica na região central do estado gaúcho. Até ontem, às 10 horas da noite, a Defesa Civil de Santa Maria disse que atendeu 19 ocorrências. Uma família, inclusive, de 3 pessoas foi desalojada e acolhida na casa de parentes e 6 casas foram destelhadas. Ao longo desta terça-feira, aqui em Porto Alegre, a gente deve ter acumulados em torno de 50 milímetros de chuva, como você disse, e rajadas de vento que podem chegar aos 50 quilômetros por hora. Temperatura deve variar entre 20 a até 31 graus, portanto, a gente vai ter tempo quente por aqui, mesmo com a chuva. Também em Porto Alegre tem possibilidade de raios e granizo isolado, alagamentos pontuais em áreas mais baixas e ocorrências em encostas e queda de árvores. Já em relação a outras áreas do estado, a partir desta terça-feira, principalmente no fim da manhã e no início da tarde de hoje, a gente tem tempestades que devem ser levadas para áreas do norte do estado, atingindo cidades como, por exemplo, Erechim e Passo Fundo. Mas áreas do Nordeste, Litoral Norte, Serra, Vales e região metropolitana de Porto Alegre também devem ser atingidas ao longo do dia. Os acumulados de chuva podem ser volumosos em um curto período de tempo, oscilando em até 120 milímetros por dia, isso principalmente nas Missões, no noroeste e no centro. O mar também segue agitado e com ressaca e os ventos podem ultrapassar os 90 quilômetros por hora. Amanhã, quarta-feira, a nebulosidade segue espalhada sobre o estado. A gente ainda tem possibilidade de temporais em algumas áreas, então fica esse alerta importante. A Defesa Civil orienta que as pessoas se mantenham abrigadas durante esses eventos, evitem trafegar
chegar em áreas alagadas. Também retirem, né, os eletrodomésticos, eletroeletrônicos das tomadas, e as pessoas também devem garantir que os animais domésticos estejam em locais seguros. Portanto, muita atenção, muita cautela, porque ainda vem muita chuva temporal, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Carol? Grandes acumulados de chuva, também essa ventania. Obrigada, Gabi, com as informações para a gente lá de Porto Alegre. E como a Gabi nos contava, rajadas de vento podem atingir os 100 km por hora no Rio Grande do Sul, o que reforça aquele alerta de perigo do Instituto Nacional de Meteorologia. Em Santa Catarina e no Paraná, e até no Mato Grosso do Sul, aqui no Centro-Oeste, também tem risco de ventos fortes, até 70 km por hora e muita chuva. Essas instabilidades vão se espalhando nos próximos dias. Aí teremos o Mato Grosso, Goiás, Minas e São Paulo na rota desses temporais, justamente efeitos desse ciclone que vai gerando esses alertas ao longo dessa semana. Hoje chove, como indica o verde aqui do mapa, mas não tão forte. Na capital paulista, as pancadas serão pontuais e podem até ser mais intensas nesta terça. Mas é amanhã que o tempo vira mesmo na cidade, com risco de temporais generalizados. Hoje, começamos o dia com uma chuva fraca na capital paulista. Agora essa chuva parou, mas dá para ver, ó, na região da Avenida Paulista, o asfalto ainda molhado. A temperatura vai subindo, chega hoje aos 30 graus. E olha o registro que a gente te traz da nossa chefe de redação, Ellen Nogueira. Ela registrou pra gente como foi amanhecer aqui na capital paulista. Fotos que temos aí desse arco-íris belíssimo no céu da cidade de São Paulo. Olha só que imagem bonita para a gente começar o dia, porque foi assim, em São Paulo com essa chuva fraca, sol nascendo e o arco-íris brilhando no céu da cidade. Belíssimos os registros que a gente te traz para começarmos essa terça-feira, que promete essas chuvas mais pontuais, viu? Hoje, até 10 milímetros de chuva na capital paulista e atenção porque vem essa virada no tempo a partir de amanhã e aí a temperatura também vai começar a cair. Vamos conferir aqui também como fica o tempo em outras capitais? Temos, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, hoje tempo firme, sol brilhando com tudo, máxima de 33 graus, fica bem quente. Em Manaus, tempo instável, máxima de 31 graus. E em Brasília, 28 graus, com risco de chuva isolada. Também te mostramos lá o belíssimo amanhecer com Pedro Moreira, às 6 horas da manhã, aqui com a gente. Hoje o sol aparece na maior parte do dia por lá e a sensação é de tempo abafado.